Bastante, né? Amém. Estende suas mãos aqui ao servo de Deus. Querido Deus eterno Pai, eis aqui teu filho, Senhor. Eis aqui teu servo, aquele a qual o Senhor levantou para essa noite, noite de abertura de campanha. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e que tudo, Senhor, é conforme a tua boa e perfeita e agradável vontade. Senhor, que o Senhor venha usar a boca dele de maneira poderosa, e que tudo que ele pregar e que ele falar venha de ti para nossas vidas, meu Deus. Usa o teu vaso, usa teu instrumento, teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço. Aquele que ora comigo, que concorda com essa oração, diga amém e aplauda o nome do Senhor. Amém? Meus amados, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Sempre amém. Porque dele, por ele novamente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, para sempre amém. A ele oh, aleluias. Meus amados, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nessa noite, neste primeiro dia da nossa campanha. Convidar você para abrir em Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, para a nossa meditação essa noite maravilhosa. A irmã do teclado tem como ficar comigo? Em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 4, para a nossa meditação. Eu quero louvar ao Senhor por Ele nos estar concedendo nessa oportunidade de estarmos aqui nessa noite pela primeira vez, e eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe o nosso pastor de uma forma toda especial, sua família,
e a irmã Adriana, que foi a porta-voz, para nós estarmos aqui essa noite. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. O retorno aqui está muito bom, tá certo? O retorno aqui está muito bom, está muito bom. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, mas aqui está muito bom. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E tenho me dedicado desde a minha infância a palavra de Deus. Eu cresci na igreja, fui criado na igreja e nunca fui para o mundo, nunca fui do mundo. E durante muitos anos da minha vida, eu, desde muito novo, recebia oportunidades para pregar e sempre ficava numa luta acerca do tema. E às vezes o tema vinha, como nós temos o tema aqui, a glória da segunda casa, e eu ficava preocupado em pregar no tema. Mas um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: entrega o que eu te mandar falar. E nós vamos, dentro dessa temática, dentro da temática que nós já estamos aqui, que é a glória da segunda casa, nós vamos observar essa noite esse capítulo de número 4. Para se ter uma vida espiritual gloriosa, tremenda, para que essa casa seja uma casa fiel, poderosa, nós precisamos vencer algumas barreiras. Nós precisamos vencer algumas lutas espirituais, físicas. E entre essas lutas, para ter uma casa gloriosa, como é a glória da segunda casa, uma das coisas que precisamos vencer na vida são as tentações. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido dos irmãos. Na realidade, esse texto, ele é apresentado nos 3 livros, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles falam entre si. E nós observamos a tentação ou a luta de Jesus no deserto, não somente aqui no capítulo 4 de Mateus, mas também em Marcos 1:9, e também em Lucas 4, também do versículo 1 em diante. Nós temos ali o início do ministério de Jesus. Jesus está ali provavelmente com 30 anos. No capítulo de número 3, o capítulo que antecede o capítulo que nós lemos que Jesus foi batizado por João Batista. Ele se apresenta ali, ele é batizado, e a Bíblia diz que naquele culto que há ali no Jordão, Jesus, João e a multidão, o próprio Pai se apresenta, e o Espírito Santo também.
Foi um culto glorioso. O Pai bradou do céu e todos ouviram: este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. O Espírito Santo também pairou sobre aquele lugar e viram o Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito que se apresenta no capítulo 3, no verso 13, é o mesmo Espírito que no capítulo 4 leva Jesus ao deserto. Portanto está escrito: então foi conduzido Jesus, por quem? Pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. O mesmo Espírito que se apresenta em um culto glorioso é o mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto. E é interessante que no deserto a Bíblia diz que Jesus irá ser tentado. O que é tentação? Eu escrevi aqui que tentação é o ato de submeter alguém ao seu princípio de lealdade. O que é tentação? Tentação é provar alguém acerca da sua lealdade. Na Bíblia muitos homens foram provados. Nós encontramos a exemplo o pai Abraão. No capítulo de número 22 de Gênesis está escrito: e Deus decidiu provar Abraão, porque pediu o seu filho, o seu único filho. Provação, tentação faz parte da vida de todos os seres humanos. As provações, as tentações, elas vêm com o intuito de provar ou submeter alguém acerca da sua lealdade. Deus provou Abraão e disse: eu vou ver se esse cara é fiel mesmo. Eu vou ver se esse cara serve para ser pai da fé mesmo. Eu vou provar se ele tem a capacidade de dar o seu único filho. Nós encontramos na Bíblia também Jó. Jó foi provado. Jó foi provado acerca da sua vida. Primeiro, Deus permitiu com que o diabo provasse. O diabo fosse lá, tentasse Jó, para ver se ele blasfemava contra Deus. Primeiro o diabo tocou na herança. Primeiro o diabo tocou nas riquezas. Depois ele tocou nos filhos. Depois ele tocou no corpo de Abraão. Contudo a Bíblia diz que Abraão disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você irá ser provado, você está sendo provado. Uma espada, antes dela se tornar espada, o metal que é feito aquela espada, ela passa por um perímetro de fogo. O metal primeiro é submetido ao fogo, para saber se aquele metal tem a capacidade de ser uma grande espada. Nenhum metal pode ser usado sem antes ser experimentado no fogo. Você deseja ser usado por Deus? Então se prepare, Deus irá lhe lançar na fornalha. Mas depois da fornalha, Deus usará você poderosamente em suas mãos. Quem crê nisso, dá glória! As tentações fazem parte da vida. As provações. Paulo escreveu, se o irmão tiver aí para nos ajudar, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 10, irmão, é só a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13 está escrito. 1 Coríntios 10 e 13 está escrito assim: não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana.
Essas tentações, essas provações, elas fazem parte da vida do ser humano. E nós não somos, preste bem atenção, nós não somos tentados naquilo que não nos faz falta. Quando Deus nos prova, ou quando Ele permite o diabo tentar, é sempre uma tentação naquilo que nós mais precisamos. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. E a Bíblia diz que depois de ter passado 40 dias e 40 noites jejuando e orando, ele teve fome. Quando o diabo se apresenta a ele, o diabo diz: transforma essa pedra em... Jesus estava com fome. Ele poderia ter transformado as pedras em pães, mas a tentação é exatamente naquilo que precisamos. Precisamos resistir firmes às provações e às tentações. O apóstolo Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Irmão, eu estou sendo provado. Irmão, eu estou sendo tentado. Irmão, não vou aguentar não. Irmão, eu vou me entregar. Entenda, se Deus enviou para ti uma tentação ou uma provação, se tu estás sendo provado, tentado para desistir, para fracassar, Deus não vai te dar uma luta além do que você pode suportar. Tem gente que diz assim: olha, irmão, Deus está me provando, eu vou me entregar. Aí cai. Aí quando cai diz assim: irmão, não aguentei não, a provação foi muito grande. Você sabe, né, irmão? A carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado é vitamina. Ah, irmão, Deus está me provando. Irmão, se Deus está te provando, é porque Ele sabe que você tem capacidade de suportar isso. Mas o que acontece? Pode bater palma para Jesus. Mas o que acontece com as provações é que muita gente é egoísta e acha que só ele sofre. Irmão, olha o sofrimento, irmão. Eu não vou aguentar não. Irmão, eu acho que é só eu que sofro. É egoísmo. Existe gente que sofre muito mais do que você, e mesmo assim continua dando glória a Deus. Deus não deixará vocês ser tentados além do que vocês podeis. Antes, com a tentação, Deus também vai enviar o escape para você suportar, para que vocês possam suportar. Está sendo provado? Deus vai enviar um escape nessa campanha para você. Tem milagre de Deus chegando! Deus assiste às nossas provações. Você não está sozinho. Diga assim comigo: eu não estou sozinho nessa provação. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu estou com você. Se passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Se passarem pelas águas, as águas não te afogarão. Eu estou contigo. Tentação ou provação, Jesus passou por isso no deserto que a gente leu. As provações, elas são desconfortáveis. As provações, elas nos deixam desconfortáveis, sem jeito. É ruim ser provado. Quando Deus permite
o diabo vir para nos tentar, ou quando ele mesmo nos prova, como aconteceu com Abraão, é desconfortável, é ruim. Todavia nós precisamos aprender que esse desconforto também é bom para a vida espiritual. Como assim, irmão Deus? Bote aí no telão aí, Tiago 1:12. Tiago 1:12. Essa provação, as tentações, elas vêm. Então quando você é tentado, é desconfortável, é ruim. Mas essas tentações, elas nos fazem se levantar mais forte quando nós resistimos. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Você está sendo provado, você é um bem-aventurado, porque as provações só vêm para cima daqueles que realmente querem servir a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Pula o verso 13. Agora isso aqui é interessante. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Durante muitos anos eu li isso aqui e eu disse: isso aqui está errado. E procurei muitos pastores, teólogos, me ajude, porque isso aqui deve estar errado. A Bíblia está dizendo que Deus não tenta ninguém, e ninguém pode dizer que Deus pode tentar alguém. Mas a Bíblia diz que Deus tentou Abraão. Essa tentação aqui, irmão, não é uma tentação somente como prova de provação. Essa tentação aqui é uma tentação para o pecado. Deus não tenta ninguém para ver alguém pecar. Deus tipo assim: eu vou tentar aquele irmão ali, eu vou colocar um rabo de saia na frente dele. Deus não está permitindo isso para que você peque, não. Deus não tem prazer em ver um crente no pecado. Deus não tem desejo em ver um crente destruído a sua vida espiritual. Ninguém pode dizer de Deus: Deus me tentou para que eu pecasse, é por isso que eu pequei. É isso que Tiago está falando. Deus prova, mas Ele não prova com o intuito de tentar para que você caia no pecado, destrua a sua vida espiritual. E eu passei muitos anos para entender isso aqui. Estou dando bem mastigadozinho para vocês. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído, é engodado pelo seu próprio desejo. O pecado é assim, ele inicia no desejo. Irmão, mas eu não pequei, mas o desejo vem. Eu encontrei um crente de muitos anos de crente esses dias. Ele me disse: irmão, eu saí do trabalho tão cansado, eu passei assim perto de um bar, e eu vi um caba bebendo uma cerveja, irmão. Chega, a bicha era gelada pelo lado de fora. Aí o diabo disse assim: vai, cai. O desejo brotou, a tentação chegou. A concupiscência é o desejo desenfreado, o desejo de ter, de obter, de pecar, de cair nas práticas de antigamente. Esse desejo, ele só é mortificado através de 3 coisas, eu vou falar já para vocês. Mas cada um é tentado quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. É o seu desejo que faz você cair. Olha o versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concedido, você teve o desejo, aí você vai e peca, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte espiritual, morte física. A Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Está aí a tentação. Irmão, eu sou tão crente, irmão, não sou tentado. Mentira. Jesus foi tentado no deserto. Não tentado para pecar, mas foi provado. Irmão, eu estou orando muito, jejuando. Então quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais as dificuldades e as tentações chegam.
Irmão, o diabo se levantou lá do meu... Deus está falando com alguém aqui. O diabo se levantou lá do meu trabalho, é fofoca contra mim, é discussão contra mim. Irmão, e entrou um espírito de inveja no povo lá dentro do meu trabalho. Eu não sei o que é. É o Espírito Santo de Deus na tua vida. O diabo fica doido. Primeiro é o desejo, depois é o pecado, depois é a morte. Essas tentações vêm para que essa glória da segunda casa não resplandeça. Existe um hino da harpa que diz: tentado não ceda. Ser tentado todo mundo é. Há uma luta espiritual. Martim Lutero, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: no dia em que eu fui me batizar nas águas, eu achei que o velho homem iria ser sepultado nas águas batismais, mas eu não sabia que o velho homem sabia nadar, o desgraçado. Ele está aí dentro de você. Você é um crente, é uma beleza, mas quando pisa no seu pé, você diz assim: eu estou doido para dar um soco ungido nesse irmão. Está sendo tentado, não ceda. As provações, as tentações, elas vêm com o ato de submeter a sua lealdade. Tem gente que só é crente quando não tem nada. Quando Deus abençoa, ele abandona Deus. Tem gente que só é crente quando tem as coisas. Quando perde as coisas, ele abandona Deus. A maior provação na vida de Jó, pode escrever isso aqui, que isso aqui não tem no Google. A maior provação na vida de Jó não era o fato dele ter perdido tudo. A maior luta na vida de Jó é que ele tinha tudo, mesmo assim era crente. Porque tem gente que quando tem as coisas abandona Deus. Tem gente que quando as coisas começam a melhorar, muita gente que já pisou aqui, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Muita gente que já pisou nessa igreja foi abençoado, recebeu a oração, fez o voto, o pastor abençoou, os irmãos oraram por ele. Quando Deus abençoou, eles viraram as costas para a igreja. Ao Espírito Santo de Deus pairando sobre nós. O fogo do Espírito está incendiando este lugar. De canto de raia. As lutas espirituais, elas vêm, mas existem 3 grandes fórmulas para vencer as tentações. Eu disse quantas? O diabo chegou para Jesus e disse: está com fome? Estou. Transforma essas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer vencer as tentações? Aprenda com Jesus. A primeira coisa que nos faz vencer as tentações é a mortificação da carne. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. O jejum quebra a carne. Há quantos anos você não sabe o que é fazer um jejum? Ai, mano, negócio de jejuar. A Bíblia diz que algumas castras de demônios só saem com jejum e oração. Deus está falando para alguém aqui. Talvez seja a hora de você levantar um propósito lá dentro da tua casa e botar o diabo para correr. O jejum é algo importante. Nós estamos hoje iniciando a campanha. Que tal você
consagrar a sua vida e pedir a Deus: Senhor, opera nessas 7 sexta-feiras. Faz milagre no nosso meio. Toma o meu propósito em tuas mãos. O jejum, ele quebra a carne. Quando o diabo vem, ele sabe: você não tem cheiro de carne, você é espiritual. O jejum quebra isso. Outra coisa que nos faz vencer as tentações é a oração. Um crente que ora, irmão, não tem tempo de estar fofocando, falando mal da vida dos outros. O irmão fulano de tal direto fofocando. Ele não é crente não, irmão. Porque um crente que tem tempo de orar, ele não anda fofocando não. Uma mulher de oração, ela não tem tempo de estar falando mal da vida dos outros. Como vencer as tentações? Jesus passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. A oração, como diz o Dr. Leonard Ravenhill, ele diz: a oração toca a eternidade. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14, bata a palma para Jesus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14 que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, vou perdoar o seu pecado e vou sarar a sua terra. Há poder na oração. Jesus disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo nada satisfeito, o diabo sabe, irmão, o diabo é especialista em Bíblia. O diabo disse assim na tentação: ai, tu quer brincar comigo de Bíblia? Pois eu vou falar a Bíblia também. Levou Jesus para o pináculo do templo e disse: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: olha, somente ao Senhor Deus a gente deve adorar e prestar culto, está escrito. Aí o diabo levou ele para o alto do monte e disse assim: mas está escrito também no Salmo 91, Jesus, que se tu pular daqui, tu vai mandar os anjos, dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar de todo o mal. Está no Salmo 91, então pula daqui. Aí Jesus disse: mas também está escrito, Satanás, também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Como vencer as tentações? Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Se o diabo se levantar, meta a Bíblia nele. Agora não vai fazer que nem um irmão novo convertido. O pastor disse para ele: irmão, se a tua esposa, quando brigar contigo, chegar em casa, dê uma bibliada nela. Aí ele pegou aquela Bíblia católica grandona, desse tamanho assim, ó, amarrou num saco e tacou nas costas da mulher dele. A mulher foi bater no hospital. Não, irmão, o que nós precisamos é aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento da palavra de Deus. O nosso povo sabe mexer em Facebook como ninguém. O nosso povo sabe mexer no Instagram como ninguém. O nosso povo sabe mexer em TikTok como ninguém, mas não sabe usar a palavra de Deus. É noite de você consertar o teu altar. Oh, aleluia! A palavra de Deus é rica e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e sentimentos do coração. É a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem crê na palavra, levante a sua Bíblia aí aonde você estiver. Se você estiver com a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. O diabo corre doido quando vê um crente armado. Receba esta palavra esta noite, em nome de Jesus.
Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Louve a Deus com as palmas bem forte. Bem forte, bem forte. Bem forte. O Senhor está com todos vocês. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Oh, glória, irmão. Que palavra poderosa. Que palavra tremenda. A igreja fecha os olhos agora, continua no mesmo espírito. Sabe, irmão, diante de tudo que foi pregado, de tudo que foi ensinado,